Boa tarde, na qualidade de presidente de exercício, sob o lema 2022-2023, Imagine o Rotary, declaro aberta a nossa sexta reunião ordinária virtual do período rotário. Sejam todos bem-vindos. Senhor, iluminai-nos através do Rotary, unidos pelo ideal comum de servir e do companheirismo, no enobrecimento de vidas, na promoção do bem-estar social, no incentivo à melhoria da sociedade, para que assim possamos tornar mais útil a vida de nossos semelhantes e que em nossa caminhada pela vida tenhamos sempre um rumo de paz para seguir, uma verdade para ensinar, um ideal para transmitir. Assim seja. Boa tarde a todos. Hoje é segunda-feira, dia 15 de agosto de 2022. No cronograma das áreas de enfoque de Rotary Internacional, o mês de agosto é dedicado à expansão do quadro associativo. Na tribuna virtual Ana Lúcia da Silva Teixeira, associada representativa desta unidade rotária, classificação banco-gerente, ocupando neste período as funções de diretor de protocolo no clube, membro da equipe de protocolo do SER e membro da equipe de protocolo da Governadoria. Solicito a todos que registrem suas presenças no bate-papo, colocando nome, função, se estiver ocupando cargo em equipes de governadoria, que mantenham os microfones desligados enquanto não estiverem se pronunciando e liguem suas câmeras para que possamos interagir melhor, vendo a todos na telinha. Informamos que esta reunião está sendo gravada, transmitida ao vivo pelo Facebook e será publicada no YouTube e YouTube. No período rotário 2022-2023, o Rotary Internacional tem como presidente a companheira Jennifer Jones, associada do Rotary Club Windsor-Roseland, Ontário, no Canadá, distrito 4760. Como representante da presidente de Rotary Internacional, o diretor de RI período 2021-2023, o companheiro Julio César Silva Santisteban Ojeda, associado do Rotary Clube de El Rímac, Peru, distrito 4455, e como governador distrital, Luiz Carlos Fávaro, associado do Rotary Clube de Nova Iguaçu. Estamos recebendo a companheira Patrícia Leal, que será a nossa palestrante de hoje. A nossa informação rotária é sobre como o Rotary é estruturado. Associado de Rotary de clubes mundialmente a mais de 1,2 milhão de associados de Rotary clubes chamados de rotarianos. Seu potencial para ser mais ativo no lugar onde você vive aumenta bastante depois que você entra no Rotary Club. No clube, você faz conexões com outros profissionais e ajuda outras pessoas a progredir na vida. Rotary Clubes, o clube, é o componente mais importante da estrutura organizacional do Rotary. Existem 36.940 Rotary Clubes, 427 distritos e 1.182.956 associados no mundo. Os Rotary Clubes são autônomos, de modo que a experiência do associado pode variar de clube para clube. No entanto, todos eles funcionam de modo semelhante. Por exemplo, todos têm presidente, secretários, tesoureiros e comissões que o ajudam a funcionar sem dificuldades. Cada Rotary Club é membro do Rotary Internacional.
Clubes fortes e bem administrados proporcionam experiências mais ricas aos associados e oferecem serviços valiosos. Estatística atualizada pelo Brasil Office Rotary International. Passemos, companheira Zélia. Boa tarde a todos. Uma justificativa. A nossa delegada, doutora Verônica, faria palestra hoje. Ela foi convocada pelo governador às 12h05 para estar às 12h30 em Itanhangá e para tratar de assuntos de segurança do Estado. Então, ela ficou desesperada sem saber o que fazer. Mas, como nós somos advogados, então a gente resolve o problema de imediato. Convoquei a nossa Patrícia Leal para se apresentar no Quem Sou Eu do clube. Então, vamos receber com muito carinho a nossa Patrícia Leal. Presidente, a tribuna é toda sua e da Patrícia. É só uma justificativa para que todos saibam. Davi está com o microfone fechado. Então, Patrícia, pode começar, então. Tá bom. Se apresenta, Então, porque não tenho nem tempo de fazer a sua apresentação. sem problemas. Então, vou começar lá formal. Isso. Patrícia Leal, associada representativa do Rotary Clube de Nova Iguaçu Leste, e a minha classificação é consultoria de marketing. Hoje, aqui, atendendo um pedido da Zélia, como ela já explicou, tomada de supetão, mas isso também é muito bom, porque, afinal de contas, nós somos irmãos rotarianos e a gente está aqui para isso, né? Eu fiquei pensando muito sobre exatamente como eu ia seguir a minha trajetória no Quem Sou Eu, né? E eu acho que eu não tenho muito como fugir, eu não vou falar sobre ser rotariana, e o desfecho talvez seja por aí, mas a questão profissional, que é algo que me orgulha muito. Então, pela falta de tempo, eu não vou apresentar a vocês uma foto que eu gosto muito aqui, uma foto minha de criança. Como alguns amigos já me orientaram há alguns anos atrás, eu tive a sorte de conviver com pessoas maduras desde muito novinha, eles sempre me disseram o seguinte: jamais esqueça a sua imagem de criança, porque ela vai ser muito útil quando você estiver numa idade sênior. E esse é um exercício que eu não deixo de fazer, né? Mas, enfim, quem é a Patrícia? A Patrícia foi uma menina que teve uma juventude, uma infância muito incrível, muito farta de criatividade, de pé no chão, de convívio com a natureza e com os animais. E nós não tínhamos, numa família de 5 irmãos, né? Então, minha família eram 7 pessoas, nós não tínhamos muito freio para a criatividade, ou não. Com um avô que era empresário industrial, tios que também eram dessa classe, né, de empresarial, que eram industriais. Então, não, acho que não precisa nem explicar, né, que é uma turma que é de meter a mão na massa, de fazer as coisas acontecerem, né, de criar coisas. Principalmente um dos tios que era da área de... eu esqueci até o nome acho que é usinagem que chamam. Fazia aquelas peças de ferro, né? Acho que é usinagem o nome. Usinagem. É isso? Então, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos a liberdade de montar traquitanas. Meu tio trazia pedaços de peças e objetos, às vezes metálicos, às vezes de plástico, e a gente achava aquilo uma coisa incrível, e ele não freava a gente de criar, mas você vai usar isso para quê? E ali a gente tinha que arranjar utilidade para aquilo, né? E muitas vezes criticado por uma das tias, que era quem tinha um sítio que sediava as loucuras criativas, que nós estávamos virando acumuladores. Então, eu não tinha ideia daquilo que incomodava a tia algumas vezes, né? Ser uma ferramenta tão bacana e tão importante para a minha vida adulta, né?
Aqui abrindo um parênteses, saindo da fase da infância, mas antes disso, eu acho bacana dizer, eu não sei quantos de vocês tiveram oportunidade de montar as famosas casinhas de papelão feitas com caixa de fogão, geladeira, né, Zélia? A Zélia está ali se mostrando positiva a ideia. Vocês têm uma ideia o que é assim? Nós éramos 15 primos, então nós pedíamos aos tios para trazerem as embalagens de papelão no fim de semana. E a gente montava uma verdadeira comunidade que dava direito à entrada de cachorros. E isso até domingo tinha que ser construído e desconstruído, porque a tia dizia, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem nesse metro quadrado X, desde que me desmontem e me entreguem tudo limpo no final do domingo. Então, eu atribuo muito da minha vida atual como gestora de marketing, né, de uma empresa de comunicação, a esse celeiro de loucuras criativas que foi a minha infância. Dadas as devidas proporções, a vida não foi nada fácil, passado aí todos os planos, né? Desde plano Collor e outros tantos, onde o nosso país não era assim tão fácil, as coisas não vinham com tanta facilidade, eu digo até a comunicação das oportunidades, né? E eu só acordei para questões de ser mulher, o mercado ser diferenciado e um pouco mais difícil para nós, que nós tínhamos que dar cambalhotas, né? Fazer o triplo carpado e parar de pé para conseguir ter um espaço ao sol, quando eu já tinha lá meus 15 anos. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Aos 14 anos, eu me dei conta de que a renda da família não era suficiente para o que eu queria realizar, né? E que eu precisava ter a minha própria renda para conseguir realizar os meus sonhos, né? E aí eu me dei conta dessa questão do feminino não ter o mesmo valor no mercado de trabalho. Bom, isso me fez desistir momentaneamente do meu sonho de entrar no ramo da criação, que eu percebi que ele era totalmente dominado pelos homens e era muito difícil conseguir uma oportunidade como diretora de arte, na época não era nem chamada assim, ou era publicitário, estou até procurando lembrar aqui o nome da cadeira, comunicação visual, acho que era esse o nome da cadeira na época, não é isso? Então, mesmo bem apadrinhada, porque eu tive um pai incrível, que eu não vou privá-los de conhecê-lo, eu vou mostrar para vocês a imagem, até em homenagem ao Dia dos Pais ontem. Meu pai era um cara extremamente criativo, trabalhava em artes gráficas, quando a atividade dele ainda era chamada de artes gráficas, né, e não apenas gráfico. Então, eu me deparei com essa questão, vi a minha paixão da comunicação ser obrigada a ser guardada num cantinho do coração, numa bolsinha de filó, como dizia minha avó, para um outro momento ela ser realizada, e me dediquei à área da administração. Só que eu não me formei, não. De cara, não. Como eu disse, a família tinha uma renda muito modesta e os estudos não eram uma coisa muito fácil. Tive toda a minha base estudantil em colégios públicos, e quando foi a época do segundo grau, né, daí eu tive que trabalhar e estudar para conseguir ter um estudo mais qualificado para as oportunidades de trabalho mais à frente. Então, eu comento muito assim com os jovens que eu tenho contato, né, com os Rotarates e outros tantos jovens, que a gente realmente tinha que assoviar Chupacana naquela época dos anos 80, que não era nada fácil, era um desafio seguido do outro. E então eu me percebi, quando eu optei pela administração, que é a minha formação, eu vi que era um caminho encurtado. Ele estava, ao mesmo tempo em que eu estaria fazendo oficialmente o que eu já fazia, que era comecei como secretária, depois eu fui assistente administrativo com aquela
fugazinhas que todo patrão fazia, você fazer, a famosa office girl, né? Você podia ser até gerente de uma empresa, mas você não conseguia escapar de ter que dar aquele famoso pulinho no banco para fazer os depósitos, que às vezes são diários. Não era assim? Principalmente na época do Plano Collor, que eu acho que foi uma das épocas que mais me traumatizou profissionalmente. Não só porque eu tinha que ir ao banco diversas vezes, mas a incerteza que nós tínhamos naqueles tempos e os traumas gerados, né, para tantos empresários e tantas pessoas naquela época, foi a primeira vez que eu tomei o impacto, né, da importância da questão política de um país sobre as atividades econômicas. Realmente foi uma época que houveram muitas dores, né? Mas, enfim, então, eu caminhei por várias empresas de metalúrgica, gráfica, representação comercial e outras tantas atividades, como uma assessora administrativa ou como uma gerente administrativa, mas nunca oficialmente como administradora, porque eu não tinha o meu segundo grau, meu nível superior completo. E aí, o que ocorre? Eu conheço o Harrison, nós nos casamos, e aí a bonita da Ingrid foi o nosso presente, praticamente de lua de mel, né? Essa criaturinha que assessora vocês e que mora no meu coração ad eterno. Quando a Ingrid nasce, a gente toma um sustão, né? Eu e o Harrison, porque os dois trabalhávamos, o Harrison já era gerente, já trabalhava em banco, já estava caminhando para a gerência, mas a gente se dá conta que nos faltava o reconhecimento profissional através de uma formação regular, que no caso era o nível superior. E aí ele vira para mim e fala, olha, se a gente não começar a fazer um nível superior agora, a coisa vai ficar feia, hein? Porque agora a gente já tem a Ingrid, ela nesse tempo já estava com 1 ano, né, quando a gente toma essa decisão, e também havia um movimento muito ruim naquela época com relação à visão do valor do nível superior para a juventude. Então, se por um lado ela era uma conquista difícil para muitos, né? Até porque o nível superior nas escolas públicas era disputadíssimo, né? E a nossa disputa naquele momento era termos a nossa família e não necessariamente ter um lugar ao sol para concluir um nível superior. Por outro lado, as escolas particulares eram muito caras. E eu passei dos meus 14 anos até então, até os 21 anos, com uma balança que não se equalizava nunca. Uma hora eu tinha grana para fazer um nível superior particular e não tinha hora de estudo. E outra hora eu tinha hora para estudar e não tinha grana para pagar. Então, esse negócio não fechava, né? E nós estávamos, naquele momento, com uma criança de 1 ano e as coisas equalizando. A única coisa que não batia, mas que estava mais dentro da cabeça da gente do que na realidade dos fatos, era o que fazer com a Ingrid enquanto a gente estava estudando, né? E a minha mãe e meu pai, meus sogros também, que sempre foram muito parceiros da gente, graças a Deus, falaram, olha, vocês vão ter que desapegar a hora da noite, não tem jeito. Então, a Ingrid ficava o dia inteiro com a minha mãe e mais um pedaço da noite até que nós voltássemos. E aí, são 1000 histórias de desapego para a gente conseguir ficar mais horas longe dela, voltar para casa meia-noite. Algumas vezes, quando queria bater um papinho, chegava em casa 1h30 da manhã, pegando a Brasil bem tarde da noite com ela bebê, e a minha mãe falava, vocês são malucos, por que não deixa a criança aqui? Não, vamos levar a criança que ela tem que saber que ela tem casa, ela tem que amanhecer dentro de casa, sabe? Então, a vida profissional e a vida pessoal, muitas vezes, elas são contadas com todas as honrarias, né? E todas as estrelinhas que a gente ganha por conquistas. E muitas vezes a gente esquece que esses sofrimentos, desde não conseguir a conquista regular, como foi o meu caso do nível superior,
E desde as teimosias de levar uma criança altas horas da noite, todo santo dia para casa, para que ela saiba onde é a casa dela e a casa dos avós, a gente não tem noção do impacto disso no futuro. E hoje eu vejo isso muito claro. Então, assim, concluímos o nosso nível superior, né? Quando a Ingrid começou a 1 ano de idade, e aos 4 anos nós concluímos os dois, eu formada em administração e ele em contabilidade, e aí sim a coisa começou a ficar diferente, porque quando você tem nível superior, você se respeita mais profissionalmente, e obviamente que isso também tem reflexo na sua profissão, né? Então, nessa época, eu enxerguei as organizações de uma maneira diferente, os conselhos, por exemplo, a mim foi valorizado de maneira diferente, eu consegui entender as questões políticas dessas organizações, desses conselhos e das associações. Eu não conhecia o Rotary nessa época, eu não fazia ideia do que seria um clube de Rotary, mas eu tenho muitos amigos de conselhos que já eram rotarianos, e eu não fazia ideia. Bom, o que acontece após a minha formação? Eu trabalhava numa grande empresa chamada Microbiotécnica, que foi uma empresa importante na minha carreira. Essa empresa ela veio a ser comprada por uma multinacional, pela Ecolab, que eu acredito que muitos de vocês já devam ter ouvido falar, né? A Ecolab é uma empresa que tem várias divisões, e a divisão da época onde eu trabalhava era a divisão Pest Control, o famoso controle de pragas, né? Muitos chamam ela de detetizadora, né? Que leva o nome de um produto até proibido há muitos anos no Brasil de ser usado. Essa foi a empresa em que eu tive a oportunidade de aplicar todo o meu conhecimento do nível superior e mais a experiência que eu já havia adquirido. Mas sabe quando você assina um projeto com o seu nome, que você, de verdade, você deposita naquela sua atividade todo o seu conhecimento, né? Então vira sua menina dos olhos? Ao mesmo tempo que eu tive a oportunidade de colocar toda a minha paixão na profissão, inclusive da área da comunicação, porque eu tive a oportunidade lá de fazer uma dobradinha, vamos dizer assim, já que eu era administradora, essa foi uma das empresas que me gerou o maior sofrimento ao me desvincular dela. E também um aprendizado absurdo, porque quando você deposita 100% da sua expectativa, né, do seu conhecimento num projeto, você não se dá conta de que tudo nessa vida tem um começo, meio e um fim. E que essa paixão também precisa ter um fim, que ele não precisa ser, né, trágico, drástico, passional, né? Acontece que eu não estava preparada para isso. Então, essa empresa, ela adquiriu, a Ecolab adquiriu a microbiotécnica. Um dos diretores da microbiotécnica vocês conhecem, foi um diretor direto meu, que ele hoje é conhecido como Dr. Bactéria, acredito que muitos já devam ter visto ele no Fantástico, né? É um profissional incrível, incrível. Ele é exatamente aquilo que se mostra na televisão. Um cara muito transparente, muito pé no chão e com uma satisfação muito grande em passar conhecimento. Mas eu estava saindo de uma empresa privada e indo para uma multinacional. E a gente vira número, né? Não é assim? Então, a gente deixa de ter uma relação humanizada, excessivamente, muitas vezes humanizada, dentro do ambiente de trabalho, para ter uma relação comercial com uma empresa. E aí que o meu coração não estava preparado. Porque, para vocês terem uma ideia, nessa empresa, nós tínhamos uma convivência quase como amigo-irmãos. Nós tivemos essa oportunidade de colocar o nosso melhor profissionalmente, pesquisar, correr atrás de conteúdo inovador. Mas, quando você é comprado por uma multinacional, a coisa muda muito. Só importa os resultados. E foi esse um dos motivos pelo qual eu me desvinculei da empresa
E aí coloquei um desafio para mim mesma. Dei uma olhadinha para trás, vi quantos empreendedores haviam na família, quantos empreendedores eu conhecia e o que eu queria para o meu futuro. O que eu queria multiplicar para o meu futuro, né? E aí eu vi que aquele formato de uma empresa humanizada era a minha praia. Eu não me interessava trabalhar numa grande empresa, em mais uma grande empresa, porque eu já tinha passado por algumas. Por exemplo, eu fui compradora na Reduc antes de estar nessa empresa. Eu fui gestora de algumas empresas de representação comercial dentro de uma empresa de representação, e tudo muito frio. Então, não era mais aquilo que me fazia bem ao coração. E aí eu tomei uma decisão, que a primeira oportunidade que eu tivesse, eu iria sim empreender, e eu ia empregar pessoas que quisessem ter esse mesmo traço de profissão, né? de me dedicar, de se dedicar a uma empresa, mas que a gente não perdesse esse formato humanizado de lidar com os negócios e com as pessoas que faziam parte dele. E aí nasce a Inovarum, mais à frente um pouco, muito solitária, dentro da minha casa. Nesse mesmo período, por esse mesmo período, eu tive... Vou ver se eu consigo até compartilhar com vocês aqui. Deixa eu abrir aqui uma imagem. Não vale rir, hein, gente? Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Já estamos rindo antes, mas parabéns. Pois é. Essa é a Patrícia, quando está no CRA, junto com um colega que é uma pessoa muito importante também. Ele tinha o mesmo sentimento que eu. Hoje ele é um cara que trabalha para uma multinacional, mas ele tem uma pegada diferente no trabalho dele. Ele viaja o mundo buscando oportunidades para essa empresa, né? Então, ele não se prendeu. Um outro momento, uma pessoa também que eu trago para o meu convívio, que inclusive está em Rotary hoje. Deixa eu ver se eu consigo girar aqui a imagem. Está compartilhando a imagem errada, né? Alguns aqui devem conhecer a Gabriela Mosquera. Espera aí, gente. Deixa eu pegar aqui. Essa é a Gabriela Mosquera, que é minha afilhada em Rotary. Isso também foi na época do CRA. A Gabriela também tinha essa sensação de que alguma coisa não estava bem na vida profissional dela, ela queria coisas humanizadas, e a gente palestrou muito pelo CRA para algumas universidades, enfim, falando sobre empreendedorismo e inovação. Mas eu acho que o meu grande divisor de águas, aquilo que fez a minha cabeça tomar a certeza de que eu estava no caminho certo, foi uma moçada que eu conheci de Nova Iguaçu. Foram jovens. Eu tive pelo CRA um convite para palestrar. E aí, o que aconteceu? Esse convite para palestrar, na época, eu não sei se vocês lembram, a Dilma, na época da presidência da Dilma, a Dilma ela sancionou uma lei dizendo que todo o Sistema S tinha que implementar um curso de assistente administrativo em todas as unidades. Só que o Sistema S, né? SESI, SENAI, SENAC, SESC e Companhia Limitada, eles são divididos por segmento de produção, né? Então, como é que o SENAI iria ter um professor para fazer formação de assistente administrativo ou empreendedorismo, se não era essa a pegada deles? Então, chegou um pedido urgente no CRA para convocar alguns administradores para fazer um trabalho social, né, lá nas unidades do Sistema S.
E aí me deram uma cartela de alguns locais para fazer esse trabalho, né, para implementar. E aí, quando eu olho a cartela, eu vejo lá Nova Iguaçu. Falo que, gente, acho que eu vou tentar Nova Iguaçu. Eu vou conhecer essa terra, eu vou pular lá. Vamos ver o que acontece. E aí, eu atendi esse chamado deles e fui conhecer essa turminha aqui. Vocês estão conseguindo ver? Foi fechado, né? Vê se dá para ver. Não? Bom, se não der... Transmite novamente, que estava entrando. Tá, deixa eu ver. Vê, foi? Foi. Então, eram 2 turmas, tá? Essa daí foi a primeira turma. A segunda turma eu não consegui aqui uma foto dela pelo tempo curto. Quando eu conheci o Senai de Nova Iguaçu, eu ganhei 2 turmas, eu consegui combinar com a Rubicleia, que era o nome da coordenadora lá. Eu desse aula em um único dia na semana para 2 turmas de manhã e de tarde, porque daí eu ia para a cidade e ficava a jornada toda. Eu nunca morei em Nova Iguaçu, nunca morei não, porque tive uma oportunidade assim que nasci de morar em Nova Iguaçu que durou 1 mês. Mas eu nunca tinha convivido com a cidade, né? Então, como não tinha nenhuma âncora lá, era ideal para mim passar a jornada toda. Mas por que eu quis mostrar essa turma para vocês? Esses foram os jovens que promoveram o meu despertar do momento certo para empreender. Eu tive uma verdadeira avalanche de sentimento empreendedor com esses jovens e com a segunda turma de jovens que eu conheci lá. Dessa turma, saíram 4 empresas e uma pessoa muito famosa que vocês conhecem, que é a Ingrid, uma bailarina, que vira e mexe ela está na televisão dando entrevista, né? Por ser uma pessoa de referência e tal. O que aconteceu lá? Quando eu cheguei no Senai, eu cheguei muito agoniada, né? Eu tinha conhecimento de causa para implementar o projeto, mas eu nunca fui professora, eu não sabia fazer um plano de aula. E aí eu sentei com a pedagoga, né, e com mais a coordenadora, e falei, olha, aquela famosa, né? Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. A gente vai juntar forças, mas eu só tenho um pedido. Não me peça para dar provas, porque eu sou uma pessoa que tem um problema muito sério com fazer provas desde criança. Eu não me vejo na qualidade de ter que fazer o contrário com alguém, exigir isso de ninguém. Me deixa fazer projetos que a gente vai bem. E aí, no final do projeto, se os meninos quiserem implementar, eles implementam. Se não, está arquivado, porque, afinal de contas, tinha empreendedorismo dentro do painel da grade, né? E foi isso que fez com que a qualidade desses encontros fosse muito incríveis, sabe? Muito bacana. Eu não dei aula em todas as aulas em sala de aula, eu dei aula no gramado, eu dei aula na quadra de esportes, eu dei aula na beirada da piscina, eu fui catando lugares diferentes para que a cabeça deles pudessem abrir, né, para o novo e para o inesperado. E isso fez com que eu saísse dessa experiência de dar aula por 3 meses em Nova Iguaçu, qualificando-os em empreendedorismo, inovação e assistente administrativo, que eram vários professores, tá? O curso não foi dado só por mim. Eu voltei com aquela sensação de ali tem muita pérola, ali tem muita gente empreendedora sem conhecimento. Quantas pessoas não têm conhecimento empreendedor e que são administradores por natureza? Então, isso me agoniou muito. E aí eu voltei para casa e tomei coragem de começar a desenvolver a empresa que tenho hoje, que é a Inovaram, que nasceu uma empresa de consultoria, de gestão de negócios, puramente gestão de negócios. Mas com o tempo, como o mundo é cíclico, né? O nome consultor, durante muito tempo, ele foi usado de uma maneira muito banal,
o mercado, muitas vezes, não valorizava a mão de obra da gente, muita gente curiosa se colocando como consultor, como hoje eu vejo na parte da comunicação, muitos se sentindo gestores de comunicação, muitas vezes, né, de mídias eletrônicas, e aquilo foi ficando desgastado. E aí eu fiz uma mudança na empresa e falei, bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu sempre quis. Eu vou me qualificar, eu já tinha feito MBA em marketing estratégico, já tinha me qualificado. Falei, agora eu vou fazer o contrário. Eu vou começar a brincar sério daquilo que eu sempre quis, que é ser um gestor de marketing, trazendo soluções para empresas e para profissionais liberais. E eu dou de presente a consultoria, que aí eu quero ver se esse negócio não vai funcionar. E assim foi. De lá para cá, o meu desenvolvimento, mas com uma condição que eu sempre dei a mim mesma. A juventude, que a gente sempre tem por perto, essa juventude seria o meu trabalho social. Para essa juventude, é importante para mim ceder esse conhecimento e não cobrar por esse conhecimento. E foi por esse motivo que eu estou aqui com vocês hoje. A minha entrada no Rotary se deu por conta desse marco. A minha madrinha viu uma grande oportunidade e ela não me deixou escapar de ser rotariana, e aqui estamos juntos. É muito difícil resumir uma estrada grande em pouco tempo, mas é isso aí, companheiros. Eu sou muito feliz com os profissionais que conheci, com a estrada que consegui percorrer e com as oportunidades muito bacanas que se desenrolou da garota que sobreviveu uma infância bacana e que aproveitou cada momento, até aqui, no Rotary. É por aí. Daqui para frente a gente escreve juntos, com vocês. Patrícia, muito legal. Olha, essa palestra tem que ser ministrada. Não é nem em sua vida. Isso é uma ascensão de vida. Isso tem que ser passado para esse empreendedorismo, para esses garotos do Rotaract, do Interact. Olha, estou fascinado. Parabéns. Você é uma pessoa brilhante, de sucesso. Ana, por favor. A Ana teve que sair por causa da família. Então tá. Então nós vamos abrir para quem... Estou aqui. Então vê. Obrigado. Não, eu já vou sair. Fui até passar batom. Nós vamos abrir para as perguntas, não é isso, Ana? Isso. Para as perguntas, presidente. Olha, eu estou aqui, já ganhei o dia hoje, ouvindo a Patrícia falar isso tudo aí. Realmente a história dela é a história de muitos de nós. Mas, Patrícia, parabéns, eu sei da sua garra e quanto você ainda vai crescer nesse inovar. Eu gostaria que alguém fizesse pergunta. Vamos lá, já tem duas perguntas. A Zélia, por favor. Patrícia, primeiro agradecer porque foi de última hora. Você é espetacular como ser humano profissional. O Rotary Rio Comprido é muito agradecido por todo o trabalho que você tem feito. Para nós é um trabalho de primeira, não temos que reclamar em nada. Você inova, porque inovar inova. Você, de um período para outro, você modifica, você sai da mesmice. Eu sou sua fã como profissional e como pessoa. E obrigada por tudo que você repetiu. E que os nossos jovens possam te ouvir também. É muito importante. Um beijo no teu coração. Obrigado, Zélia. O Arduino, por favor. Patrícia, muito bom saber que você é uma ex-colega, né? Ou ainda colega, não sei. Não deu para entender. Você ainda continua no Senai? Fui professor por 2 anos para o Senai, pela Faculdade do Cabo de Santo Agostinho. E trabalhei 8 anos pelo SEBRAE como consultor e instrutor. E essa sua trajetória aí me é muito parecida.
muito parecido, esses desafios, essas coisas que vêm do governo para baixo, e passamos por períodos parecidos, né? Nós tivemos dificuldades parecidas. Mas, enfim, parabéns pelo seu testemunho de vida, eu achei muito interessante, ressaltando a lição, né, de que tudo você pode desde que você queira ser, não é verdade? Então, isso aí foi muito importante, o seu depoimento, isso serve para os nossos jovens, né? Esses nossos jovens hoje estão desligados da vida, apenas ancorados na internet, vivendo nas redes sociais, ainda sem noção do que quer da vida, né? E são depoimentos, assim como o seu, viu, Patrícia, que faz despertar nesses jovens a vontade de conquistar, de participar de desafios, de estar motivado a correr atrás de desafios, né? Então, é muito importante essa sua visão, seu resumo aí de sua experiência, que com certeza dá para escrever um livro, tá? Muito obrigado aí pela essa oportunidade de ouvir uma pessoa como você. Forte abraço para você, muito sucesso contínuo, viu? Você é bastante jovem ainda e tem um horizonte repleto de sucessos ainda e desafios a alcançar, tá? Tudo de bom para você, minha querida. Obrigado. Muito obrigado, Obrigada, Arduino. Carlos. Obrigada, Carlos. E eu só fiquei no Senai por 3 meses, porque se por um lado eu tinha certeza que eu tinha que empreender, por outro, eu vi que eu não tinha a energia que vocês têm de professorando, não, meu amigo. Jesus, vocês ralam muito. Parabéns pela resiliência. Resiliência. Disse tudo. Muito bom, Patrícia, muito bom. Agora a companheira Ingrid, por favor. Então, aquele momento, né, que a gente fala porque, assim, né, no fim do dia, a Patrícia é minha mãe e eu sou muito grata por a gente estar vivendo no mesmo momento temporal no mundo, porque se eu estou aqui hoje é porque eu tive em volta de mim pessoas que se importaram muito com a minha formação, né, como pessoa, né, e aí eu preciso agradecer também ao meu pai e a minha mãe, que sempre estiveram ao meu lado, enfim, e agradecer todas essas escolhas, toda essa caminhada aí, né, que a Dona Patrícia Leal teve, e teve a alegria de me trazer junto, inclusive para a Rotary. E eu agradeço muito a tudo que aprendi dentro, fora de Rotary e nas nossas caminhadas aí juntas. Viu? Muito obrigada, querida. Até mais. Muito obrigado, Ingrid. Tem mais alguém fazer alguma colocação? Presidente, ficamos devendo o certificado. Muito Não, pode deixar que nós enviaremos. Pode deixar que será enviado. Eu fiz aqui, posso Eu só transmitir. queria Fez? mostrar. Aí, tá vendo aí? Eu só queria mostrar para vocês, fazer uma pequena homenagem ao meu muso inspirador, eu posso? Pode, deve. Esse, como a gente fala, esse é o cara que me emociona e que me trouxe até aqui. Papai. Esse é meu avô, gente. Eu vou. Porque eu sei que ela fica emocionada. Então, deixa eu falar um pouquinho para a gente poder amarrar essa questão do Dia dos Pais. Meu avô era uma pessoa que ele dava jeito, sabe? Era uma pessoa muito criativa, ele sempre trabalhou com criatividade. Ele teve que, assim, falar sobre ele também é falar sobre Patrícia Leal. Ele teve muita interferência, muita influência sobre tudo que ela escolheu. Ele trabalhou na Sony por boa parte da vida e sempre envolvido, né, com criatividade, com criar imagens, com fazer lettering, que
Hoje a gente fala de fazer lettering, na época era você desenhar fontes, né? Fontes, as letras, os formatos das letras. Ele trabalhava muito com essa parte. Então, assim, toda essa questão de você trabalhar com criatividade envolve isso. Agradeço a todos pela presença. A Daiane, por favor. Eu vou ser breve aqui, porque minha casa está em obra, e eu acho que vocês vai interferir muito no meu áudio aqui, o batuque. Mas, assim, se deixasse eu falar da nossa famigerada Paty Leal, eu ficaria aqui o dia inteiro falando, porque, assim, é muito fácil trabalhar com ela. Ela é uma profissional incrível, eu aprendi, não tenho nem o que contar de tantas coisas que eu já aprendi com a Paty. Inclusive, ela me apresentou o Rotary, eu conheço o Rotary por causa dela, hoje eu sou Rotaract por causa dela e da Ingrid. Isso é muito importante, mas, assim, o pessoal, se ela já é uma profissional incrível, a Paty Leal, como Paty Leal, despida de administração, de inovar, assim, mais incrível ainda. Eu fico também muito emocionada de falar dela, porque eu não encontrei uma pessoa para trabalhar, uma chefe, eu encontrei uma mãe mesmo, e a gente fala que na Inovarum nós somos uma família e nós somos mesmo, porque o que a gente precisa, a gente se abraça, a gente corre atrás. Qualquer pequeno problema, pode ser probleminha, pode ser problemão, a gente está sempre se abraçando e sempre se ajudando, e eu nunca na minha vida, nem se eu perder a minha memória, eu vou esquecer da tamanha gratidão que eu tenho de ter a Paty na minha vida. E se vocês não conhecem a Paty, vocês estão perdendo tempo, porque vale a pena conhecer esse ser humano incrível que Deus... E eu até fiz uma brincadeira no nosso grupo do WhatsApp, eu falei, nunca que a Zélia e o Rio Comprido iam achar uma palestrante surpresa tão competente, de última hora, tão rápida assim. Concordo! Não é? Eu falei, não interessa, não tô puxando o saco, não estou rasgando cedo aqui, não. Estou falando, realmente, só a minha opinião importa. Porque é incrível como a gente, em 5 minutos aqui, fez tudo acontecer, e rolou, e fluiu, e foi maravilhoso. E agora eu estou aqui puxando o saco da minha chefe. Obrigada, gente. Peraí. Mas nós sabemos da competência de vocês, por isso que nós botamos vocês nesse fogo aí, né? Né, Zé? Pois é, Davi. E a gente é chorona, viu? E não somos só 3, não. Eu Tem sei. mais 3 atrás aqui que a gente raramente mostra. Não, mas legal, olha, nós sabemos da competência de vocês. Eu sempre já falei, uma vez eu estava na posse, um companheiro veio me falar, eu falei, pode com a Patrícia Leal, profissional altamente competente, bota a alma no negócio, veste a camisa da empresa, mesmo não sendo. Você só tem boas referências, Patrícia. A gente pode citar você como um exemplo para nós, tá? Parabéns, parabéns, parabéns. Como eu falei, hoje eu estou feliz, porque eu vi quanto nós temos bons valores dentro do Rotary, tá? E você e o time todo. Nada como ter amigos, né? Muito obrigado. Não é amigos, não, né? É como a Daiane falou, não é puxar o saco, não. Nós sabemos a realidade. É diferente, tá? Vocês estão no meu coração, vocês não têm ideia do que vocês fizeram com a minha cabeça para a parte da tarde, mano. Vamos lá, vamos que vamos. Não, mas nós estamos juntos aí. Mas precisar, é só ligar para nós estamos aí juntos para o que precisar, tá? Parabéns pelo seu pai, parabéns pela Ingrid. E olha aí, o certificado ficou lindo. O Rotary Clube Rio de Janeiro, Rio Comprido, na pessoa de sua presidente Ieda de Paiva Porto, tem a honra de conceder a Patrícia Leal de Souza Freitas o presente certificado de agradecimento pela brilhante palestra intitulada Quem Sou Eu? Em reunião virtual em nossa unidade rotária, Rio de Janeiro, só que hoje é 15, hein? 15 de agosto tem que trocar, de 2022, assinado pela Zélia, pela Ieda e o carinho de todos nós do Rio Comprido, tá? Muito obrigado, Patrícia, nós sabemos da sua dedicação, do seu profissionalismo, principalmente.
e o Rio Comprido que se sente gratificado de ter você do nosso lado, tá? E o time todo. Muito obrigado, tá? Ana, a estatística, por favor. Ou então a Ingrid. Nós demos trabalho para a Ingrid. Hein? Posso fazer, hoje eu fiz a estatística. Nós tivemos um pico de 19 pessoas online na nossa reunião hoje, com a presença das reais Ciomara Castro, Zélia Harold, Amália Maria da Costa Sena e o Décio Escudeiro também. Nós tivemos a presença de 9 clubes e ficamos aí hoje apenas com o distrito 4571, mas todo mundo muito, muito atento aí à reunião e presente. Obrigada. Passo a palavra de volta. Muito obrigado, Ingrid. Tá? Mas o Tijuca ganhou. Teve a Isaura, teve a Zélia Guerra. O Tijuca hoje foi campeão. Muito obrigado pela parceria do Tijuca também. Tá? Obrigado aos companheiros do clube por desempenharem com louvor as suas atividades. Chegamos ao final de nossa reunião, agradecendo a todos os amigos pela presença em nossa sala virtual. Sob o lema Imagine Rotary, encerramos nossa reunião. E mais uma vez, muito obrigado, Patrícia. Você foi 1000, tá? Beijo no seu coração. Reunião encerrada, não podemos continuar em companheirismo, pelo menos até umas 2 horas, tá? Muito obrigado a todos, um beijo, boa semana para todos, tá? Boa semana, foi ótimo, parabéns. Obrigada a todos, muito obrigada, excelente palestra, companheiro Davi. A Beijo Zélia para todos vocês. Zélia presidente aí. Estava tentando Fala, querida governadora. Feliz de ver a presidente Zélia aqui. Muito feliz